E 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz o seguinte: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E vamos orar. Amado Deus querido, abençoe agora o nosso tempo juntos, abençoe esse estudo, nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E bem-vindo a todos ao nosso estudo sobre arrebatamento, e como estamos dando procedência, e eu anunciei na última mensagem, nós estaremos vendo agora os eventos futuros do arrebatamento, e o próximo evento na nossa lista, no nosso calendário escatológico, é justamente o arrebatamento, que nós vamos ver hoje. Nós lemos aqui do texto em que o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento, e é algo bastante importante, como nós vamos ver, algo que realmente ele marca e ele norteia todos os eventos escatológicos que estão a seguir. Tem uma parte central em a gente entender a ordem dos eventos, é muito importante a gente entender a ordem. Há muita bagunça, muita confusão, muito falso ensino tem aparecido, se propagado nessa questão de ordem, né? A ordem que vai acontecer, vários desses eventos que nós vamos ver. Mas, como nós vimos na semana passada, existiam certas coisas que, para o judeu do Velho Testamento, eram coisas que não estavam muito claras. Elas não estavam muito óbvias, e nós já vimos o porquê disso. E no versículo 21 é interessante, que fala justamente, aborda essa questão dessa falta de transparência, talvez, ou claridade, ou precisão em relação a eventos escatológicos no Velho Testamento, e o que gerou uma série de confusão, inclusive ajudou na rejeição do Messias, que é Cristo, e até hoje persiste. Tá? Mas a gente lê no versículo 51, eis que vos digo um mistério. Então Paulo aqui está tratando de um mistério. Por que ele chama de mistério? Mistério porque era alguma coisa que estava escondida. A própria palavra mistério quer dizer isso, algo que está encoberto, algo que não está claro, algo que está escondido. Então ele está desescondendo ou desmistificando, ele está trazendo à tona, descobrindo, mostrando, ensinando esse mistério. E ele continua falando então justamente sobre o arrebatamento, que é o próximo evento escatológico no calendário profético, é justamente o arrebatamento. Agora, entenda uma coisa, e muitas pessoas criticam o que eu vou dizer agora, e até usam isso como uma espécie de desqualificador, né, do arrebatamento. Eles dizem, por exemplo, e é verdade, que a palavra arrebatamento não existe na Bíblia. A palavra arrebatamento não existe na Bíblia. E, de fato, essa palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Porém, a doutrina e a certeza absoluta do acontecimento, a gente encontra na Bíblia. Tá? O ensino e a certeza que vai acontecer, a gente vê claramente, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53, como em outros, como 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, nós vamos lá daqui a pouquinho, se você quiser ir preparando e colocando já as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, são esses os textos mais claros, mais evidentes, mais gritantes, principais que falam sobre o arrebatamento. Mas é importante entender que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, que nós vamos tratar numa mensagem especificamente sobre a tribulação, e vai acontecer também antes do milênio, que é outro tema que nós vamos tratar na mensagem própria. Mas tanto a tribulação quanto o milênio, eles vão acontecer depois do arrebatamento. Então, para resumir a posição correta, a posição bíblica, que é adotada, usando termos teológicos, digamos assim, a posição é que
a posição correta bíblica é uma pré-tribulacionista, pré-milenista. Por que pré-tribulacionista? Porque nós temos que Jesus, não, ele vai arrebatar, ou seja, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação e vai acontecer antes do milênio. Eu digo isso porque tem muita posição equivocada, que eles creem que o arrebatamento não vai acontecer antes da tribulação, ele vai acontecer no meio da tribulação, ou depois da tribulação. Isso joga uma perspectiva totalmente equivocada na teologia escatológica. Tá? Da mesma forma, tem posição que acha que o arrebatamento, que o milênio não existe, é figurativo, né? São os amilenistas. Aí alguns acham que o arrebatamento vai acontecer depois do milênio. Então são posições equivocadas e todas as outras posições, na minha opinião, equivocadas, elas são uma combinação dessas posições em relação à tribulação e em relação ao milênio. Tá? Mas biblicamente nós vamos concluir no término desse estudo, não só de hoje, mas do estudo completo sobre escatologia, nós vamos perceber que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação e o milênio, obviamente, você vai entender o porquê eu digo obviamente, vai acontecer antes do milênio, e você vai entender esses obviamente que eu falei uma vez que a gente concluir esse estudo, não de hoje, mas o estudo sobre escatologia, em que nós vemos os vários eventos escatológicos comuns se relacionam com o outro biblicamente. Então, se torna óbvio essa posição. Tá? Então, muitas vezes, outras posições equivocadas em relação a quando isso vai acontecer. E outra coisa, tem alguns que adotam a posição que não vai ter arrebatamento coisa nenhuma, que não vai ser, ou seja, não são nem pré- ou amilenistas ou tribulacionistas, porque eles não querem arrebatamento, acho que é figurativo, acho que isso vai ser depois, quando Jerusalém, Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra. Enfim, eles têm uma posição equivocada. E geralmente as posições equivocadas são adotadas para sustentar um ponto equivocado teológico dentro de um sistema de doutrina, e que essa posição pré-tribulacionista, pré-milenista, ela acaba indo de encontro e ferindo. Então, em vez de consertar o dogma, em vez de consertar a doutrina errada, eles tentam então torcer e adaptar todas as outras coisas que venham a ferir esse erro, eles vão tentar trazer tudo aquilo para apoiar o erro. Isso obviamente é um sistema, isso obviamente é um procedimento falho, terrível, em que você, ao invés de ver o que a Bíblia está dizendo, você começa a querer torcer Bíblia, torcer doutrina, criar, inventar coisas para sustentar o erro, porque você não está querendo saber da Bíblia, não digo você que está me ouvindo, mas aquela pessoa, aquele grupo, aquela igreja, não está querendo aceitar o que a Bíblia fala, então eles vão procurar justificativas e geralmente quando você faz isso, você começa a criar um monte de problema e um monte de falso ensino, tá? Mas vamos ver hoje então do que se trata o arrebatamento e algumas coisas associadas com ele, tá bom? Então, já que vimos aqui em 1 Coríntios 15, 51, falando sobre arrebatamento, vamos para o outro texto que eu falei agora há pouco, que fala, e nós vamos fazer uma comparação, porque ambos estão falando sobre o mesmo evento, que é o arrebatamento. Mas, se você acompanhar aí, enquanto eu leio 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, mantenha em mente que ele está falando sobre o arrebatamento. Tá? Então, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Tá? Esse dos que já dormem, Paulo está falando sobre os que já morreram, tá? Os crentes que já morreram. Tá? Ele continua: Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É muito importante. Ele vai trazer com ele. Vamos lá, continuando. 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, em contraste com aqueles que dormem. Tá? Então, os que dormem morreram. Tá? São os que morreram. E aqui está dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem são aqueles que morreram.
16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, tira qualquer sombra de dúvida que os que dormem, que faz duas referências já, está falando sobre aqueles que morreram. 17. Depois nós, que ficarmos vivos. Então, esses são aqueles que ele referencia no versículo 15, que fala nós que ficarmos vivos, ou seja, não morremos, estamos vivos quando aconteceu o arrebatamento. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, a palavra arrebatamento não existe, mas existe o verbo arrebatado, tá? Quer dizer tomado, levado. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse último versículo aí diz outro é importante. O fato que o arrebatamento vai acontecer é algo que deve nos consolar, nos confortar, especialmente nessa época que estamos vivendo de doença, e Covid, e coronavírus, e escândalo, e shutdown, e lockdown, e essa coisa toda. E tudo isso Jesus já predisse, isso está no calendário escatológico. Isso são coisas que não é para temer a doença é o mínimo que está causando o problema. São homens maus, gananciosos, sedentos por poder, dinheiro e controle, que estão criando uma situação totalmente além do que a real situação comporta ou dita. Já falei isso antes, já houveram vírus piores que mataram e ainda matam mais pessoas, e não teve essa reação toda. Então tudo isso, a crise é orquestrada. A crise ela é uma crise orquestrada com propósito, e então tem isso em mente. Mas, enfim, seja lá qual for a crise atual, uma passada ou futura, nós sempre temos esse fato para nos consolar, nos confortar. Que fato, pastor? O fato que Jesus vai voltar. Ele vai nos transformar, vai nos levar, nos arrebatar dessa confusão toda, tá bom? Mas vamos prosseguir. Então, os textos principais que abordam a questão do arrebatamento é o texto que nós lemos, o primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 18, lemos agora há pouco, e também o texto que lemos no início, que foi 1 Coríntios 15, 51 ao 53, e fala mais um pouquinho adiante. Mas um completa e um complementa o outro, de modo algum se contradizem, eles completam e complementam um ao outro, e nós podemos saber então, levando em consideração estes dois textos e outros textos, tá? Também, mas podemos resumir sobre o arrebatamento, que será um evento, é um evento literal, tá? Não é figurativo. Muita gente, como eu falei, acredita que o arrebatamento não vai existir, porque ele é uma figura, uma ilustração, está falando. Então, é um evento literal, o que vai acontecer. Nós seremos levados. Tá? Eu não imagino que vai ser, como muitas vezes você assistiu algum filme, ou viu algum desenho, obviamente não uma foto, porque o evento nunca não ocorreu ainda, mas você vê as pessoas subindo. Não, nós vamos ver que vai ser um evento instantâneo, nós vamos ver daqui a pouquinho isso, tá? Mas vai ser literal, vai acontecer, tá? Não é uma figura, é algo que vai acontecer, literalmente. É um evento que vai ser visível, tá? Não que visivelmente vai ver as pessoas subindo devagarinho em movimento lento, né? Em câmera lenta. É o termo que estou procurando, não é? Em câmera, não é esse de visível. Visível é que vai ser perceptível, as pessoas vão saber que alguma coisa aconteceu. Não vai ser alguma coisa que vai passar despercebido. Então vai ser literal, vai ser visível, perceptível. As pessoas vão ver que aconteceu alguma coisa. Talvez não vão ver o ato acontecendo, porque vai ser rápido, instantâneo, num piscar de olhos, mas vai ser visível o fato que ocorreu. Ninguém vai dizer, não estou sabendo não. Tá? Aconteceu, vai ser catastrófico, vai ter proporções catastróficas. Também sabemos que vai ser, como veremos, o arrebatamento marcará o fim da época das igrejas. Vai ser o fim da época em que as igrejas serão o elo, o canal pelo qual Deus ministra para o mundo. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas a igreja nem sempre foi o canal pelo qual Deus ministrava ou falava, lidava com o mundo. Houve uma época que era a nação de Israel.
E eu não quero adiantar muito para não confundir muito as coisas, mas nós vamos ver como hoje não é mais o caso. Deus não trabalha através de Israel, Deus hoje trabalha através de igrejas locais. Igrejas locais, grupos de crentes locais que ministram então a obra de Deus. E no arrebatamento vai marcar o fim dessa época. Por que e como, pastor? Bem, se todos os crentes vão ser levados, arrebatados, as igrejas vão acabar. Eu não vou dizer que as igrejas vão sumir, muitas igrejas, eu diria que praticamente todas as igrejas vão permanecer, porque vai ser levado não os prédios, não, obviamente as pessoas vão ser levadas. Então vai ficar. E eu acredito que dentro das melhores igrejas, do nosso ponto de vista, igrejas batistas independentes, que aderem à palavra de Deus, à doutrina fiel da palavra, mesmo assim, haverá um grupo de pessoas que talvez não sejam salvos nessas igrejas. A Bíblia indica que dentro de cada igreja há o joio, aqueles que estão lá, mas talvez não são salvos. Talvez pessoas que estão lá até sejam batizadas. Agora, se foi batizado porque se enganaram as pessoas e que eram salvas, conscientemente ou não, tá? Mas não adianta ser frequentador de igreja, membro de igreja, foi batizado, foi um obreiro, se não é salvo, não vai. Tá? As pessoas que foram salvas, mas nunca foram batizadas, as pessoas que foram salvas, mas nunca frequentaram uma igreja, as pessoas que foram salvas e nunca foram membros de uma igreja, as pessoas que foram salvas e nunca ou foram obreiros ou serviram Deus em nada, se a pessoa é salva, apesar de não ser nada dessas coisas, elas vão ser levadas. E aquela pessoa que foi batizada, foi membro de igreja, frequentava, era obreiro, mas nunca foi salva, apesar de tudo isso, não vão ir. Tá? Então, a estrutura da igreja, obviamente, as partes materiais da igreja, o prédio da igreja, vai ficar, e as pessoas que porventura não eram salvas vão ficar também. Então, mas a igreja vai ser o fim. Deus não vai mais usar as igrejas locais para administrar sua obra, sua graça, a sua vontade ao mundo. Ele vai, vou só dizer isso rapidamente para não deixar no ar, mas ele vai voltar a usar a nação de Israel. Nós vamos ver isso mais tarde, quando a gente entender sobre a tribulação. Mas só por isso, para não deixar ninguém, ok, não vai usar a igreja, marcou o fim da igreja e ficou ok, então Deus não vai mais operar após o arrebatamento? Claro que vai, tá? Mas só não vai ser através das igrejas, tá bom? Enfim, então vai ser algo literal, vai acontecer, vai haver um arrebatamento, vai ser algo visível e perceptível, vai ser algo a nível mundial, não vai ocorrer só nesse país, naquele país, vai ser a nível mundial, global. Todos os crentes que houverem, todo mundo, todas as raças, tribos, línguas, nações, todo mundo foi salvo, ouviu o evangelho, aceitou, foi salvo, pronto, vai acontecer, seja lá onde você estiver, seja lá o país, o fuso horário. Obviamente, o arrebatamento em alguns lugares do país vai acontecer de dia, outros lugares vai acontecer de noite, outros vai ser de manhã, de tarde, enfim, mas vai ser algo mundial, vai ser simultâneo mundialmente. E o mais importante é que o arrebatamento, ele é eminente, ou seja, ele vai acontecer a qualquer momento. Nós vamos ler um texto daqui a pouquinho em que Paulo fala, olha, antes que aconteça, vai acontecer isso, isso, isso. Ele estava tratando disso, dizendo, olha, vai acontecer, vai, e vai ser logo, vai, mas antes tem que acontecer certas coisas. E só hoje, não digo hoje, mas só nos últimos 40, 50, 60 anos é que tudo está profeticamente alinhado. A última coisa que faltava para estar tudo alinhado era o ressurgimento da nação de Israel, em 1948. Tá? Então, uma vez que isso aconteceu, pronto, então não existe mais nada profeticamente que falta. E a cada dia que passa, os sinais estão ficando cada vez mais fortes, mais evidentes. Né? Nós cantamos o hino, os sinais da sua volta, mais se mostram cada vez. Então, a cada dia que passa, e essa crise da Covid, né, essa pseudo-crise, porque não é uma crise fabricada, desnecessária, mas a Bíblia fala que ouvireis, eu já falei isso antes, a gente ouve muito de Covid, mas você não vê muito Covid. Tá? Você pode ver aí, conhece alguém que morreu de Covid, conhece alguém que conhece alguém, é muita pouca gente que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, então você ouve muito, tá? É muita fumaça, mas cadê o fogo? Tá? Muitas das mortes, nós já sabemos isso comprovadamente, muitas das mortes que foram atribuídas a Covid não foram por Covid, mais uma vez, houve muito. A Itália já revisou em 90% a menos das vítimas da Covid. Estados Unidos, o CDC lá recentemente
corrigiu pela metade, 50%, e assim vai. Então, aquela história, a gente se ouve, ouvirás, então vai ouvir muita coisa. E esse ouvirás tem a ver também com o fato que nós temos hoje telecomunicações, telenotícias que atravessam o mundo, a gente ouve falar de muita coisa. Mas, enfim, para que haja o arrebatamento, alguns sinais tinham que existir, mas hoje, e já há algum tempo, e a cada dia mais e mais e mais, fica mais evidente que o arrebatamento vai acontecer eminentemente. Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 5 minutos, pode acontecer daqui a 5 anos, é iminente, é iminente. Então, o arrebatamento, ele vai ser literal, ele vai ser visível e perceptível, ele vai ser mundial, ele vai ser catastrófico, ele vai ser, vai afetar o fim, vai trazer o fim do ministério das igrejas de Cristo, e por último ele é iminente, vai acontecer a qualquer momento, pode estar acontecendo. Então, fica a pergunta, pastor, e as pessoas que foram salvas antes da época da igreja? Justamente essas pessoas que a gente leu em 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Mas fala assim, não pastor, mas Cristo só veio no Novo Testamento. No Velho Testamento não existia Cristo. Quem disse que não existia Cristo? Claro que existia Cristo. Cristo sempre existiu. Se você ler a Bíblia, eu não vou me deter muito aqui, porque é um tema longo e extensivo, e não é o propósito, mas podemos voltar a essa questão futuramente, mas Cristo estava lá na criação. A Bíblia fala, em Provérbios fala que Cristo, ele é o arquiteto, foi ele que criou todas as coisas. Nós vimos recentemente a mensagem de Josué no domingo, lá do livro de Josué, o capitão, o príncipe dos exércitos do Senhor era Cristo. Tá? Então, Cristo sempre existiu, apareceu, inclusive sempre que você lê no Velho Testamento, o termo o anjo do Senhor, não mas o anjo do Senhor, se refere a Cristo. Tá? Então, Cristo sempre existiu. Então, quem foi salvo no Velho Testamento, foi salvo pela graça por meio da fé do mesmo jeito. Eles olhavam para frente, e eu estou aqui, claro, simplificando, porque não é o tema geral, mas eles olhavam para frente para o Messias, eles olhavam para frente, e mesmo antes de ter Messias, o termo Messias, que é um termo bastante judaico, antes de haver o judaísmo, podemos chamar isso, na época de Abraão, na época de Adão e Eva, já havia promessa que o fruto da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, desde o início da humanidade, desde a criação, Deus já havia dado a promessa que haveria um que iria derrotar o inimigo, que esse era Cristo. Então, sempre houve, a fé sempre foi em Cristo, apesar de talvez não ter esse nome, talvez não ter essa revelação mais completa que temos hoje, mas o fato era que os sacrifícios de toda a lei apontavam para Cristo, mostravam da nossa necessidade como pecadores e da necessidade de ter um Salvador, alguém que seria o nosso Messias, o nosso ungido, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, aquele que pagou os nossos pecados. Então, essas pessoas que morreram no Velho Testamento, que foram salvas do mesmo jeito que nós somos salvos, elas estavam dormindo, a Bíblia fala aqui, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com Ele. No versículo 15, no versículo seguinte fala, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, somente pessoas salvas durante a época das igrejas serão tiradas do mundo, ou seja, arrebatadas, e estaremos com Cristo nos ares. Tá? Então, o arrebatamento acontecesse agora, só as pessoas vivas hoje, que estão vivos no mundo hoje e salvas, seriam tiradas. O versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então, ele está falando, nós que ficarmos vivos, aqueles que estão salvos, vivos, são salvos e vivos, eles não vão preceder, ou seja, não vão ser levados antes do que os que morreram em Cristo. Tá? Versículo, aí vamos para 1 Coríntios 15, 51, que interjecta aqui. Diz assim, eis aqui vos digo o mistério. Tá? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, havia outras pessoas que eram salvas, mas dormiram, morreram.
Paulo achava que seria nós que permanecemos. Paulo achava que estaria vivo para o arrebatamento. Ele falou, nós que ficarmos vivos, ele falou. Então ele achava que ia estar vivo no arrebatamento. Obviamente não estava, nós estamos hoje. Mas ele se refere àquelas pessoas que morreram, salvas, mas não estão mais no mundo. Então, as pessoas que eram salvas e não estão mais no mundo, ou na época de Paulo, ou hoje, não tem diferença nenhuma, essas pessoas que são salvas e vivas vão ser arrebatadas. As que não são salvas e vivas, elas serão ressuscitadas e transformadas. Tá? Quem for salvo ou estiver morto, do ponto de vista de Paulo e do nosso ponto de vista, eles vão ser ressuscitados. Suas almas e espíritos voltarão com Jesus, receberão um novo corpo incorruptível. Tá? Então, antes de nós sermos transformados, as pessoas vão voltar, a alma e o espírito das pessoas que morreram salvas vão voltar com Jesus. Agora entenda, vão voltar nos ares. Tá? E serão então, seu corpo serão então ressuscitados. Cristo não vai vir para a terra. Cristo não vai vir para a terra. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, entenda? O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, porque para vir, tem que vir botar o pé no chão. E como lá em Atos capítulo 1 fala, da mesma forma que o local que ele foi, os anjos disseram, assim como ele foi, ele voltará. Então ele vai voltar, vai colocar os pés no chão, aonde? No Monte das Oliveiras, porque foi lá que ele foi, é para lá que ele vai voltar. E nesse caso, ele não vai voltar nem para o Monte Oliveira, nem para Monte nenhum, porque ele não vai colocar o pé na terra. Ele vai voltar nos ares, vai ficar nas nuvens, tá bom? Então, mas ele vai vir com aqueles que morreram, e o espírito e a alma estão no céu, eles vão vir com eles e vão vir para receber um corpo glorificado. Tá? Será um corpo que vai ser transformado, um corpo corruptível, um corpo imortal, vai se tornar um corpo incorruptível, imortal, e sua alma e espírito então entrarão e eles serão levados. E nós que permanecemos, nós também vamos ser transformados, só não vamos ser ressuscitados. Por quê? Porque estamos vivos, nós não morremos. Mas nós seremos transformados para ter um corpo incorruptível e imortal, vai ser um corpo muito moral, vamos ser imortal, e juntos vamos ser levados. Então, tanto quem morreu como quem está vivo, ambos esses grupos serão transformados. Só os que morreram vão ser ressuscitados, quem está vivo não precisa ressuscitar, mas ambos serão transformados. Tá? E o versículo 17 diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com quem? Com eles. Quem? Os que dormem. Os que foram ressuscitados, um corpo incorruptível e imortal, receberam, a alma e o espírito voltou, e nós que estamos vivos vamos ser simplesmente transformados. Esse processo chama-se glorificação. Tá? Nós vamos ser transformados, glorificados, vamos tomar um corpo glorificado como de Cristo. Aí diz assim no 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então note que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Ele não vai descer, ele não vai colocar o pé na terra. Tá? Então, os montes vão ressuscitar e ser transformados, nós seremos transformados e juntos com eles, todo mundo junto, nós vamos para os ares se encontrar com Jesus para sempre estarmos com Ele. Não vamos mais ser separados por Ele, por morte, distância, por tempo, por espaço, por nada. Pecado, transgressão, tudo isso, não haverá separação, estaremos com o Senhor para sempre. Tá? É o que a Bíblia está ensinando. O arrebatamento, isso tudo que vai acontecer, será marcado por uma trombeta e será marcado por um alarido. E será uma surpresa total. Vai ser algo que vai acontecer, é iminente e vai ser surpresa. Nunca acredite em alguém que fala que vai prever. Bom, Jesus vai voltar nos ares, tal dia, tal hora. Muitos já fizeram isso, muita seita já fez isso, muita seita começou a partir disso, tá? Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista e outras seitas menos conhecidas partiram a partir desse princípio. Tá? Os Adventistas que começaram não tinham esse nome, tinham outro nome, mas começou assim, muita gente acreditou e venderam casas, fazendas, o que tinha, o que não tinha, ficaram lá todo mundo com cara de bobo, esperando. Jesus não voltou para coisa nenhuma, aí deram uma explicação esdrúxula, disseram que erraram os cálculos, vai ser o ano que vem. Não deu em nada, já teve muita confusão em relação a isso. Jesus falou, ninguém sabe a hora, só Deus. Então ninguém vai poder prever, tá? Mas vai ser anunciado. Agora esse anúncio não é que vai ser anunciado, daqui a meia hora vai comer, não, vai ser anunciado assim,
quando você ouvir que já está acontecendo, ou melhor ainda, já aconteceu. Vai ser tão rápido que quando você ouvir a trombeta, você ouvir o alarido, ou seja, o berro, o grito, né, a chamada, quando você ouvir, já aconteceu. Já aconteceu. Não é uma trombeta para avisar, é uma trombeta para declarar, uma trombeta para chamar, para marcar. 1 Tessalonicenses 5, tá? 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Tá? Essa expressão, o dia do Senhor, ela pode é um dia em que o Senhor é como a noiva, né? O dia da noiva, é o dia que a noiva, eu não estou falando da noiva escatologicamente, estou noiva no casamento aqui na terra. Quando eu falo o dia da noiva, esse é o seu dia, você vai ser o centro de atenção, tudo você vai ser paparicado, é tudo sobre a noiva. Pois bem, quando eu falo o dia do Senhor, é um dia, não está falando sobre necessariamente um evento, tá? Pode se referir a vários eventos, mas quando fala o dia do Senhor, é quando um dia, e o que vai acontecer naquele dia, o foco, o centro, tudo é a ver com o Senhor. O arrebatamento vai ser assim, o foco, tá? Tudo vai ser direcionado a Ele vai ser o centro de tudo. Então você vê esse termo sendo usado para vários eventos, e muita gente confunde porque acha que o dia do Senhor é um único evento. Não, aí faz uma confusão danada, porque se você pegar todos os eventos que são relacionados ao dia do Senhor, você vai ver que tentar fazer eles todos ser a mesma coisa, você não vai conseguir. Aí vão dizer, a Bíblia está se contradizendo. A Bíblia nunca se contradiz, gente. Tá? A verdade é essa. Quando você vê o termo o dia do Senhor, é um dia em que é um dia especial, digamos assim, especial dentro do plano de Deus, em que Jesus, o Senhor, ele é o foco, ele é o centro de tudo. E aqui é um deles. O arrebatamento vai ser um deles. Tá? Mas note como vai ser, ele fala, o dia se ouvirá como um ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Ele vem anunciando? Ele vem cantando na rua, atenção, atenção minha gente, eu sou um ladrão, vou arrombar alguma casa, então se preparem, quem estiver menos preparado eu vou entrar. Não, ele chega, eu digo mais, você nem sabe que ele chega. Se soubesse, você soltava os cachorros, trocava as portas, né, fazia alguma coisa. Mas a verdade é que o ladrão vem, você só sabe que ele veio depois. Você sabe que ele veio quando você acorda de manhã e fala, ué, cadê aquilo? Cadê não sei o que outro? Quem sumiu? Quem escondeu? Eu lembro, alguns anos atrás, estava nos Estados Unidos, a gente estava viajando, e a gente estava ficando numa casa que pertencia a uma igreja, e a gente estava com nossas malas, e havia uma reunião que a gente ia, uma quarta-feira, uma igreja ficava 2 horas de distância, então a gente ia viajar, a gente estava baseado nessa casa, estávamos ficando lá umas 2 semanas, foi cedida para nós 2 semanas, e deixamos nossas malas, fizemos uma ou 2 malas pequenas para passar um dia fora, e uma semana, a gente viajou 2 horas, fomos para a igreja, outro dia voltamos, quando chegamos em casa, cadê as malas? Eu liguei para o pastor, falei, pastor, alguém entrou aqui e guardou nossas malas? Ele falou, não. Procuramos no sótão, procuramos no porão, procuramos nos quartos, sumiu. Até que a gente percebeu que a porta da cozinha tinha sido arrombada. Não arrombada completamente, mas foi forçada. E aí chamamos a polícia, ele veio. Resumindo, nós só soubemos que entrou um ladrão depois do ocorrido. Depois, porque a gente percebeu que o estrago tinha sido feito. Assim que Jesus vai voltar. Quando o mundo perceber que milhares de pessoas, milhões de pessoas sumiram, desapareceram sem deixar vestígio de explicação da face da terra, aí eles vão perceber o que foi e aconteceu. Eu não vou estar aqui, mas se você está me ouvindo e estiver aqui, eu não ficaria muito suspeito se inventarem uma tal de vírus que desintegra, que come, mastiga, some com a pessoa completamente. Olha o que eu estou lhe falando. Vou inventar alguma coisa, ou alienígenas que vieram e captaram. Eu não sei o que o mundo vai inventar, não sei o que vão bolar. Mas o mundo vai tomar nota, notando que todas as pessoas salvas vão sumir. Então, crianças pequenas vão sumir, crianças que ainda não têm a idade, o entendimento para ser salvo, não sabemos qual a idade em que isso ocorre, varia de criança para criança, mas crianças pequenas, bebezinhos certamente vão sumir, de todos os países do mundo. Então você imagina, de todas as nações, de todas as religiões, bebezinhos vão sumir, eu acredito que será assim. Acho que a Bíblia dá a entender justamente isso. Pilotos de avião, motorista de carro, ônibus, condutores de trens, cirurgiões, médicos no meio da cirurgia, no meio do atendimento, enfim, todo mundo que é salvo
vai desaparecer. Imagine a confusão que vai dar. Imagine as catástrofes e acidentes que vão ocorrer, porque milhões de pessoas vão sumir completamente a qualquer hora do dia, fazendo suas funções. Já pensou um avião? E tudo bem, se tem um copiloto e o copiloto for perdido, talvez ele consiga pousar o avião. Mas se os dois forem salvos, como é que fica? E como é que você explica dentro do avião, até aquele filme, né, que tratava dessa questão, um avião, tem o arrebatamento ocorre no meio de um voo, cadê? E tem muita gente salva que desaparece. Cadê o voo, né, que foram? Saíram. Se esconder um avião, não tem onde se esconder. Então, haverá confusão, haverá catástrofe, acidentes, haverá tumulto. Aí vão trazer uma explicação, eles vão dizer, sabe o que é isso? É porque você não foi vacinado, tá vendo? Essas pessoas não foram vacinadas, o que aconteceu? Então, corra, seja vacinado já, para você também não desaparecer, desintegrar, virar fumaça, virar pó. E vou inventar alguma coisa, tá? Não sei o que é, vou voltar aqui, mas vou inventar alguma coisa. Então você veja como isso está acontecendo, essa lavagem cerebral, esse controle quase ao ponto de histerismo e pânico nas pessoas. Olha onde isso está preparando, tá? Está preparando, porque quando aconteceu o arrebatamento, eles vão ter que dar alguma explicação. E estão preparando o povo, já testaram que muita gente vai cair, né? Tem gente que não quer saber, você chega lá com informação, com dados, com raciocínio, a pessoa fala assim, ó, eu não quero saber, você é genocida, quer matar todo mundo, você não se importa, você... Tá ridícula a coisa. Por quê? Está preparando o mundo para receber uma explicação esdrúxula, tá? Mas vai inventar alguma coisa desse tipo. A Bíblia não fala, eu estou conjecturando, mas vai ser algo assim, tá? Faz total sentido que isso aconteceria. Então, resultará numa crise sem precedente, destruição e caos, tá? E iniciaria então a tribulação, não no exato momento, a Bíblia não indica que vai ser arrebatamento aconteceu agora, a tribulação vai começar amanhã. Não, mas a partir do arrebatamento, e só depois do arrebatamento é que a tribulação pode começar, e igualmente o anticristo subiu ao poder. Então o anticristo subiu ao poder, tá? Entrar no palco político mundial, ser um líder mundial. Tá? E nós vamos falar sobre ele mais tarde, não quero falar muito agora para não confundir as coisas, mas antes que ele possa subir ao palco mundial, e antes que a tribulação inicie-se, tem que haver arrebatamento. Tá? E a crise que o arrebatamento vai gerar vai ser uma das coisas que vai propagar o mundo a clamar por soluções, a clamar por um líder, a se unir contra essa ameaça que está dizimando, inclusive sumiu aí com milhões de pessoas e nós somos os próximos, socorro, alguém faz alguma coisa. Aí vai entrar o anticristo. Então, o arrebatamento, ele vai trazer, como resultado do arrebatamento, vai criar uma situação em que o mundo vai estar buscando soluções, respostas para o que houve, porque vai ser visível, não vai ser uma coisa imperceptível, tá? Vai ser algo que todo mundo vai ver. E também, junto com a tribulação, vai começar os derramamentos dos julgamentos de Deus sobre a terra, e veremos isso em mensagens futuras, tá? Sobre as taças, sobre as trombetas, etc. Enfim, não quero confundir muito, mas tudo isso só vai poder acontecer depois que haja o arrebatamento. Agora, o caos e a confusão resultantes do desaparecimento. Olha o que fala Tessalonicenses 5,3. Entendendo que esses versículos que estamos lendo são aqueles versículos que tratam sobre o arrebatamento. Então, o contexto é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5,3 fala assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Tá? Isso aqui, morte e destruição, você pode chegar à conclusão de achar que isso aqui é o fim do mundo. Não, não é. São os julgamentos de Deus. Não, não é. Vai começar, mas não é. Tá? Mas só vai acontecer depois. Mas eu acredito que quando fala essa repentina destruição, está falando também sobre o fato que logo após o arrebatamento, logo após, eu falo instantaneamente após o arrebatamento, vai ter muita destruição.
vai ter avião caindo do céu, vai ter navio entrando no cais descontrolado, vai ter ônibus, carro, trem, caminhão desgovernado porque o motorista sumiu, vai ter cirurgias que o cirurgião desapareceu no meio da cirurgia, ou o assistente, toda a equipe ou parte da equipe, pessoas em lugares chaves vão desaparecer. Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer destruição. Você pense um pouco, imagine, milhões de pessoas somem, mas não só isso, mas elas somem e muitas dessas pessoas vão estar fazendo coisas que vão trazer um impacto. Tá? Talvez pode ser que tenha alguém, talvez a grande, esmagadora maioria das pessoas arrebatadas, não vão ter um emprego que vai trazer destruição. Talvez pode ser uma dona de casa que vai sumir e o resultado vai ser que o almoço do marido, que não era salvo, vai atrasar. Ou não vai acontecer porque ela foi levada. Pode ser isso. Mas, por exemplo, você está na faculdade, uma palestra, né? Eu falo isso com ressalva porque dificilmente professores universitários são salvos. Eu estou brincando, mas você está numa palestra e de repente o palestrante some, você olha para um lado para o outro, talvez um ou outro aluno lá, colega seu, sumiu também. Imagine o choque, o pânico que vai ter. Alguém na televisão apresentando, não, esses não são salvos, com certeza. Mais uma vez eu estou brincando, mas então, pessoas, isso vai perceber, tá? Então talvez o impacto não vai ser catastrófico, mas tem muito impacto que vai ser catastrófico, até aviões caindo do céu, vai ter um monte de coisa acontecendo, e fala, de modo nenhum escaparão, ninguém vai escapar disso, ninguém vai ficar intocado, imune às consequências do arrebatamento, tá? Então nós temos que entender isso. Então não tem como escapar dos resultados, tá? Das consequências do arrebatamento, que vai ser global, vai ser iminente, vai ser catastrófico, vai ser visível, vai marcar o fim da época das igrejas locais aqui na Terra. Muito bem, antes de a gente terminar o estudo de hoje, eu quero só falar sobre o fato que, só confirmar mais ainda o fato que o anticristo não poderá tomar o poder até que haja o arrebatamento. Segundo Tessalonicenses 2, tá? Só voltar, eu já falei, mas eu quero voltar a essa questão só para realmente fixar, deixar bem firme. Por quê? Como eu disse, o arrebatamento, em muitas instâncias, ele é central, fundamental, ele marca, tá? ele centraliza, ele norteia os outros eventos. Então a gente tem que entender isso com claridade. Mas, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, fala assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda, tá? E pela nossa reunião com Ele. Então Ele vai vir e nós vamos se reunir com Ele. Então, sobre arrebatamento. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja só. Desde aquela época, tá? A época de Paulo, já haviam pessoas que estavam falando, até escrevendo cartas, são as epístolas, dizendo que o dia de Cristo, nesse caso, falando sobre a nossa união com Ele, é o quê? O arrebatamento. Nossa união com Ele está falando sobre o arrebatamento. Que já tinham pessoas dizendo que Ele já está perto, e alguns até diziam que já passou. Muitas vezes falavam, o arrebatamento já aconteceu. Ou vai acontecer a qualquer instante. Então, ele estava tratando essa questão da cronologia. Quando que ia acontecer essas coisas todas? Então, continua. Então, mais uma vez, a vinda que a gente viu lá, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vinda dele está falando quando ele vai vir para se juntar. Tá? Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Tá? Isso aqui está falando sobre arrebatamento, sim. Tá? Mas a nossa reunião final com Ele, a sua segunda vinda, ela é diferente do arrebatamento. Tá? O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. É a nossa reunião com Ele, não é a segunda vinda. A segunda vinda, quando Ele vai vir, corporalmente, Ele vai vir para a Terra. Tá? Essa vinda que Ele fala é a vinda que nós vamos ser reunidos com Ele, ser juntados com Ele. Aonde? Nos ares, não na Terra, mas nos ares, nas nuvens. Tá? Então, o arrebatamento de Cristo é nos ares, não é na Terra. Então, a vinda... A segunda vinda não é a vinda, não é arrebatamento, é uma coisa à parte. Tá? A primeira vinda de Cristo foi quando Ele nasceu, quando Ele encarnou. A segunda vinda Ele vai vir como rei, para botar o pé na terra. O arrebatamento não é primeira ou segunda vinda, mas é uma vinda, é uma reunião. Tá? Isso é verdade, Ele vai vir, tá? Nós já lemos isso nos outros versículos, Ele vai vir, mas fica nos ares, Ele não vai vir para a terra. Então não é a segunda vinda. Essa vinda que está falando aqui
é a vinda para o arrebatamento. Mas o anticristo e a tribulação, como eu disse, só pode acontecer depois que haja o arrebatamento. Tá? Deus fala que certas coisas vão ter que acontecer, precisam ocorrer e estão ocorrendo, nós já sabemos disso. E para a sua segunda vinda, antes que ele venha pela segunda vez, de fato, na terra, algumas coisas precisam acontecer além do arrebatamento. Tá? Para ele vir a segunda vez, o arrebatamento tem que acontecer, mas não para. Tem que haver outras coisas. Olha o versículo seguinte, versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes, não será assim o quê? Ele não vai voltar a segunda vez, ele não vai voltar a botar o pé no chão. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, está falando sobre o anticristo. Então, Jesus não vem pela segunda vez colocar o pé na terra até que se manifeste quem? O anticristo. Até que o anticristo entre, suba no palco mundial e faça o que ele vai fazer. Tá? Então, até que ele se manifeste, né? Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até que se manifeste, que ele apareça, faça e aconteça, Jesus não vem a segunda vez. Tá? Mas isso só vai acontecer quando? Depois do arrebatamento, por isso é importante a gente manter isso em mente. E algo está detendo a revelação, a manifestação do anticristo. Alguma coisa está detendo. O versículo 6 de 2 Tessalonicenses 2 fala assim: e agora vós sabeis o que o detém. Note, alguma coisa está detendo. Detendo quem? Detendo o anticristo. Acabou de falar nele, o homem do pecado, o filho da perdição. Agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, alguma coisa está detendo o anticristo para ele ser manifestado, revelado, subir no palco, no tempo dele, na hora certa. Não a hora que ele quer, porque ele está querendo há muito tempo, mas a hora que Deus deixar. E por que Deus não está deixando? Porque Deus está detendo, tem alguma coisa que está detendo, segurando, prevenindo, bloqueando ele de se manifestar, de aparecer, de fazer acontecer. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. Isso está falando sobre o arrebatamento. Nós vamos ser tirados do meio do mundo, do meio dos planos do anticristo, que já estão em moção. Na realidade, como o diabo não sabe quando vai ser o dia, ele sempre tem um plano em moção, mas com o aproximar do dia, esses planos se tornam mais concretos, mais viáveis. Por exemplo, um século atrás não era viável você ter um ouvir de doenças e guerras. Por quê? Você ouvia, mas você não ouvia a nível global, porque não havia telecomunicações, não havia viagens à distância. 100 anos atrás, a maioria das pessoas não viajava mais do que alguns quilômetros de onde nasceram e morreram. Então, a cada ano que passa, se torna mais viável os planos do anticristo. Mas a verdade é que ele está tentando, e sempre tem alguém nas arquibancadas pronto para entrar, caso seja a hora, caso for tirado, removido o que o está detendo, está bloqueando, está segurando ele. Mas aqui nós lemos claramente: há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Que um é esse? Esse um está se referindo à igreja. Não, pastor, na igreja são muitas. Esse um se refere à igreja, o corpo de Cristo. Que quando for tirado, agora eu vou mudar um pouquinho de marcha aqui, mas siga um raciocínio. Quando as igrejas locais, tudo plural, com I minúsculo, quando as igrejas locais foram retiradas do arrebatamento, elas vão se reunir em um lugar, em um momento, em um tempo, na mesma hora, nos ares. Ali e somente ali haverá a igreja de Cristo com I maiúsculo. A igreja de Cristo com I maiúsculo, a igreja do Cordeiro, ela não tem como se reunir. Como é que vai colocar todos os crentes vivos hoje no mesmo local, na mesma hora? Não tem. Nem na internet você faz isso, não tem como. Tá? Então, quando houver todos os crentes vivos e mortos, tem essa, pessoas que foram salvas no passado, quando todos os crentes de todos os tempos estiverem reunidos no mesmo local e na mesma hora, ali sim você vai ter, a primeira vez vai ter uma eclesia, com E maiúsculo, uma igreja do Cordeiro. Até lá, não tem essa de... Eu sei, muita gente fala e você lê muito sobre a igreja, com I maiúsculo.
Gente, não existe a igreja com I maiúsculo. A igreja com I maiúsculo está se formando através dos tempos, e ela vai ser formada, vai congregar, vai se juntar e de fato ser igreja quando houver o arrebatamento. A gente fala muito isso, igreja não é prédio, igreja somos nós, igreja é o povo reunido. Muito bem, exatamente. Agora aplique isso para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem como estar reunida, porque nem todo mundo que é salvo e faz parte do corpo dele está vivo. Tem muita gente que morreu, e aí, como é que eles vão? No arrebatamento vão, porque os mortos vão ressuscitar, receberão um corpo novo, nós seremos transformados a um corpo novo, e juntos estaremos, todos os salvos que já viveram, estão vivos até aquele momento, subirão para estar com Jesus para sempre. Sabe o que é isso? Vai ser um culto, é uma reunião. Aí vai ter a igreja com I maiúsculo, tá? Todas as demais igrejas é igreja com I minúsculo, são igrejas locais. Por isso que não cabe no plano bíblico essa história de denominação. Denominação não cabe. Não, porque a igreja tal, não existe isso. Me mostra denominação na Bíblia? Não tem. Existem igrejas locais, independentes. Podem trabalhar junto, cooperar, mas independente de governo, independente de atuação, são independentes. Igrejas locais independentes. Grandes, pequenas, médias, mas independentes. Nada de denominação, nada disso, associação, nada disso. Tá? Como eu disse, pode haver comunhão, trabalhar junto, auxiliar. Isso existe e deve existir. Não há nada errado com isso. Existia no Novo Testamento, tá? Na época da igreja primitiva existia, e existe hoje e está correto. Agora, formar denominação, formar hierarquia, formar uma estrutura hierárquica denominacional, chame o que você quiser, evangélica, católica, qualquer denominação cristã que você queira, está errado, não é bíblico, porque a única igreja vai ser quando todo mundo vai junto. Afinal, não é isso. Todo mundo fala, a igreja são os crentes reunidos. Pois é, são os crentes reunidos, passado e presente. Tá? E no arrebatamento haverá crentes no futuro, tá? Mas no arrebatamento, até aquele momento, vai estar reunido todo mundo. Tá? Mas o que retém o anticristo, o que detém o anticristo é o quê? É o corpo de Cristo, é aquele um, é a igreja. E quando for tirado, há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Ou seja, quando do meio for tirado, quando a igreja for arrebatada, do meio for tirado, nada mais vai deter o anticristo. E ele vai subir no palco, ele vai entrar no palco mundial global e ninguém está o detendo naquele momento. Tá? Então, até que seja tirado a igreja, arrebatado aquilo que o detém, até isso ele está amarrado. Ele pode bolar, ele pode planejar, ele pode ir adiantando seus planos, e é exatamente isso que ele está fazendo. E essa crise de Covid toda nada mais é do que isso. É um sistema de homens maus pactuando com o diabo. Talvez eles não saibam que é o diabo, então eles estão sendo enganados, ou talvez saibam, não faz diferença nenhuma, mas o fato é que tudo isso que a gente está vendo faz parte desse pré-planejamento, dessa preparação da terra, do mundo, da humanidade, da sociedade, das pessoas, para quando aquilo que o detém. Então entenda, agora ele pode pintar, ele pode gritar, ele pode mostrar os dentes, mas ele não vai tomar o poder, ele não vai subir no palco. Por quê? Porque a presença dos salvos, dos santos, das igrejas locais da terra está o detendo, segurando ele. Mas fica tudo armado. Tá tudo, o arco está na frente, a flecha está no arco, o arco está puxado, só que tem alguém segurando aqui a mão, ó. Quando houver arrebatamento, vão soltar a mão e ele vai, vai soltar. E aí vai começar a desenrolar os planos. Pode ser um dia, pode ser uma semana, não vai ser anos. Com certeza, eu creio que não serão meses, talvez 1, 2, no máximo, mas estamos falando mais de semanas do que de meses e certamente não de anos. Nós sabemos disso porque entre o arrebatamento, tá, e o anticristo, tá, e a segunda vinda de Cristo são 7 anos. São 7 anos. Nós vamos falar sobre isso, sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos falar, não agora, mas vamos falar. Tá? São 7 anos. Então, não vai demorar anos. Ele não tem anos, ele tem 7 anos. Depois do arrebatamento, ele tem aproximadamente 7 anos. E aí Deus vai falar, chega, basta. Tá? Então não vai ser anos. Eu creio que estamos falando em semanas. Eu não vou dizer que é instantâneo, que são dias. A Bíblia não fala, nós não sabemos. É um tempo curto, indeterminado. Tá? Então, no máximo, aí estamos falando de semanas. E se for em meses, não muitos. Não mais do que 2.
esticando muito 3. Essa conversa de quando vai ser o tempo é totalmente irrisória, não vem ao caso, a Bíblia não fala só especulações, e não vai mudar nada na realidade. Se demorar um dia, uma semana ou um mês, não vai mudar nada na realidade. Tá? Então, o anticristo só vai poder tomar poder depois do arrebatamento. Versículo 8, versículo seguinte. Tá? E então será revelado o iníquo. Então o quê? Depois que for do meio dela tirado, que foi versículo 7, que termina assim, versículo 8 começa. E então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. Depois que vamos ser tirados, ele será revelado. A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que é isso de boca e vinda? Pula lá 7 anos para frente, a gente vai ver que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, pela palavra da sua boca, ele vai fazer assim, ó, contra os exércitos dos anticristos e vai tirar o anticristo da jogada. Tá? É isso que se refere aqui quando fala pelo espírito da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que vinda? Agora essa é a vinda que ele vai colocar os pés no chão. No final desses 7 anos, a segunda vinda, que ele colocar o pé no chão, de fato vai vir mesmo, não nos ares. Ele vai vir dos ares, mas vai sim pousar, aterrissar, chegar, colocar o pé no chão. Quando isso acontecer, e pelo espírito da sua boca e o esplendor da sua vinda, ele vai aniquilar, vai acabar com o anticristo, que é justamente aquele que ainda não foi revelado, porque está sendo detido. Pelo quê? Pelas igrejas locais que estão na terra, que o detêm. Né? E é claro, é Deus que detém, não é que nós que compomos a igreja, não é que a gente, pelo nosso poder, estamos detendo ele, mas não. Deus está detendo ele para que a gente continue fazendo nossa obra de evangelizar o mundo, de ser a luz do mundo e o sal da terra. Acho que é tão importante, Deus está detendo o anticristo, e tem muito crente que está assim, ó, fazendo nada, sentado em cima das mãos, sabe? Ler a Bíblia, ir para culto, fazer o mínimo, é um sacrifício, é um sofrimento. A gente tem que estar aproveitando esses dias para sair, fazer a obra, alcançar almas, não ficar brincando. Tá? E tem muito crente que há muito tempo está brincando, mas a cada dia o dia se aproxima. Tá? E nós vamos ver a respeito disso, o que vai acontecer nesse interlúdio desses 7 anos. Aqui na terra vai ter o anticristo, vai ter tribulação, tá? E nós? Bom, vamos ver isso na semana que vem, nós vamos ver o que acontecerão com os arrebatados. Eles vão para onde? Vão fazer o quê? O que está acontecendo com eles? Próxima semana nós vamos ver justamente essa questão. Mas voltando ao que é o anticristo, né? Então, depois do arrebatamento, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então já deu pano de fundo para esse texto, para você entender do que está falando. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, quem que está trazendo a eficácia, ou seja, o poder, quem está fazendo acontecer tudo que o anticristo faz é Satanás. Tá? Satanás está de trás do anticristo, está empoderando, colocando, mexendo os pauzinhos, possibilitando, habilitando o ministério, o trabalho do anticristo. Tá? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então entenda, o anticristo vai fazer sinal, ele vai fazer prodígio. Agora, infelizmente, tem muita gente no mundo, se fez um sinal, fez um milagre, é de Deus. Nem todo milagre é de Deus. Nós vemos aqui que o Satanás tem poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Ele tem esse poder, ele pode operar cura, ele pode operar uma série de coisas. Entenda isso. Muita gente fala, se é miraculoso, se é sobrenatural, é Deus. Não, 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 não e não. Aqui está dizendo claramente, o anticristo, né? E a esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia. Essa palavra eficácia quer dizer o poder. Tá? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, tá? Eficácia, poder de quem? De Satanás, não é de Deus. E sinais e prodígios de mentira. Por que de mentira? Quer dizer que não é verdade? Não. Sinais e prodígios é para fazer as pessoas acreditarem a mentira. Não é que vai ser um sinal falso, um prodígio que não existe, é mentirinha, foi Photoshop, é fake. Não, 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 não. São sinais e prodígios para que as pessoas acreditem na mentira. Gente, ele faz isso hoje. Quantas pessoas não acreditam no espiritismo, né, em religiões espirituais, espírita, candomblé e outras coisas?
Por quê? Porque eles viram algo sobrenatural, viram um prodígio, viram uma maravilha, talvez foi uma cura, talvez foi uma coisa sobrenatural. E eles ficaram fisgados pelo aquele poder, mas é um poder de Satanás. É sinal e prodígios e mentira. Não é que é de mentira porque não aconteceram, não é verdade. Não acontece, é verdade, existe, faz mesmo. Agora, é não para a verdade que é Deus, é para a mentira. Lembrando que o diabo é o pai da mentira. Mentira é a linguagem dele, então ele tem esse poder que ele usa, e usa faz tempo, não é nada, uma novidade. Mas na tribulação a coisa vai ser pior. E o que está acontecendo no mundo hoje é justamente isso. Tem muita gente acreditando numa mentira. Muita gente que está morrendo de medo de uma mentira. Então, ele não vai poder subir ao poder. Voltando para o tema de hoje, o anticristo não vai poder entrar no palco mundial, no cenário mundial, até que haja o arrebatamento. Tá? E o arrebatamento é uma peça-chave para a vinda do anticristo e, subsequentemente, para o início da tribulação. Resumindo este estudo, note que após o arrebatamento, vida na terra não será a mesma. Tá? Eu falei um pouquinho, nós vamos ver como isso é verdade mais ainda, ao desenrolar desses estudos, mas a vida na terra não vai ser a mesma. No espaço de 7 anos vão acontecer coisas inacreditáveis, coisas insondáveis, horríveis vão acontecer na terra, coisas sem precedente algum vai rolar aqui na terra. Tá? A crise da Covid hoje, que está todo mundo aí achando que é o fim do mundo, gente, isso é fichinha. Fichinha. Isso não é nem fichinha, não é nada. Quando você compara o que vai acontecer durante a tribulação, essa crise da Covid, misericórdia, gente, esse vírus, ele não é tão fatal quanto muitos outros vírus. Eu sei que eu falo isso e me chamam de um louco, mas faz o seguinte, leia os fatos, liga a televisão um pouquinho, pesquise, faça solução em casa e veja, analise os fatos, analise os dados. Tá? Se eles conseguem fazer o mundo parar, se eles conseguem parar nações por causa disso, já tiveram um vírus pior do que esse e ninguém nem piscou, gente. Então você imagine quando de fato o mundo for assolado com os julgamentos de Deus. Quando a tribulação estiver acontecendo, que coisas imprescindíveis, coisas inimagináveis acontecerem. Aí você imagina como vai ser a vida aqui na Terra. Tá? Se uma coisinha dessa faz esse estrago que fez todo, imagine a tribulação quando acontecer. Tá? Agora, hoje, a maioria das pessoas já estão prontas e clamando por uma solução, uma vacina salvadora. Tá? Sei. Vá nessa. Você sabia, pesquise, estude, sabia que a vacina contra a gripe, além de não ser eficaz, tá? Todo mundo que toma essa vacina todo ano contra a gripe, pega a gripe. Você sabia que isso é um fato científico, está comprovado já fizeram pesquisa, não estou inventando isso. Pessoas que vêm tomando vacina contra a gripe, ano após ano, elas facilitam a pessoa a pegar essa e outras doenças. Pois é. Mas tem gente que já está pronto. Tem gente que já estão esperando a grande vacina, vai salvar tudo, vai voltar. Gente, em parte foram vacinas, entre aspas. Eu não sou necessariamente contra toda e qualquer vacina. Não, mas em grande parte foram vacinas. Eu acho que tem que ser muito criterioso. Tá? E você que não é tão... já tem seu filho, talvez tenha seu neto. Tá? Entenda, as vacinas que nós recebemos quando nós éramos crianças, quando as minhas filhas eram crianças, não são as mesmas vacinas que estão sendo usadas hoje. Não é a mesma coisa. Tá? Faça a lição de casa. Não são as mesmas vacinas. Tá? E há um motivo, está tudo enrolado, nós estamos falando hoje sobre a preparação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que estamos vendo aqui no mundo hoje são pessoas que já estão clamando. Se aparece alguém falando, opa, descobri a solução, vai todo mundo ir atrás. Porque está todo mundo com medo, desesperado. Muitas vezes com medo não da doença, mas do desemprego, da fome, da miséria, da falência. Muita gente com depressão. Nos Estados Unidos o número de suicídios tem praticamente dobrado, mas ninguém fala isso. Por que dobrou? Depressão já era um mal que assolava o mundo. Aí em cima da pessoa deprimida você joga essa crise toda, essa desesperança, essa morbidade, esse desespero.
Se a pessoa está pensando em se matar, pronto, se mata. Tá? Então, o que está afetando não é o vírus. É a crise que criaram o vírus. Então, tem muita gente. Agora, você imagina a crise que vai ser criada na tribulação. A começar, a crise que vai ser criada pelo arrebatamento. Já vai ser uma crise. Aí vai começar a tribulação. E nós vamos ver direitinho o que vai acontecer. Aí você imagina qual vai ser o desespero das pessoas para aceitarem. Estarão prontos para receber o famoso, conhecido, a marca da besta. Muita gente fala, uma vacina, um chip é a marca da besta. Gente, a marca da besta só vai acontecer, só vai existir depois do arrebatamento, exatamente 3 anos e meio depois, no meio dos 7 anos. Tá? Isso nós sabemos. Então, se alguém for chipado, não tem isso, não existe isso. Tá? Não tem como acontecer isso, não segundo a palavra de Deus. Agora, quem não crê na palavra de Deus, você falar chip, o cara corre achando que é a marca da besta. Não é. Por isso que é importante entender escatologia, para a gente saber, a verdade vos libertará. Não ficar com medo de, chip, isso. Não é a marca da besta, tá bom? Não é nada a ver com a marca da besta. Tá? Mas tem muita gente que está pronto, vão fazer fila. Tem gente fazendo fila para ser vacinado, para receber a vacina da gripe sazonal, que não tem nada a ver com o Covid. E, aliás, não tem nada a ver com a gripe sazonal de hoje, porque a gripe sazonal de hoje, ela mudou da gripe sazonal de quando desenvolveram a vacina, ou seja, a vacina não serve para nada. Ela serve se você voltasse naquela época que desenvolveram a vacina, 6 meses, 9 meses atrás. Mas o vírus, ele muda. Tá? Então, a vacina de hoje só presta por vírus de 6, 9 meses atrás. Tá? Não tem muita função para hoje. Tá? Então, você tem todos os prejuízos e nenhum dos benefícios. Tá? Voltando aqui para a gente resumir. Tá? Então, o ponto que eu estou querendo falar é o seguinte: se estão com essa crise de nada, você imagina como estarão depois do arrebatamento e com o iniciar da tribulação. Agora, quem é salvo não precisa se preocupar, pois nós não estaremos aqui, nós seremos tirados antes da tribulação, antes do anticristo subir ao poder, no evento chamado arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Mas se você está ouvindo essa mensagem e você não é salvo, você não tem certeza da sua salvação, ou se você se diz salvo, examine bem em que você está crendo, porque tem muito falso evangelho. Se você acha que você vai ser arrebatado porque você é membro de igreja, frequenta igreja, porque o seu pai e sua mãe, porque você é bonzinho, porque você persevera, porque você não faz isso, não faz aquilo, porque você, enfim, qualquer coisa menos o fato que há um dia, uma hora na sua vida que você ouviu o evangelho, você ouviu que você é um pecador, você não tem esperança de ir para o céu, você transgrediu as leis de Deus, você já está, não é que você vai ser, você já está debaixo da condenação de Deus, e você entende que não há nada que você possa fazer, não existe obra, não existe desígnio, não existe promessa, não existe oferta, não existe nada que você possa fazer para te livrar dessa condenação, somente aceitando o que Cristo fez por você na cruz, o justo morrendo pelo injusto, o inocente morrendo pelo culpado, e se você aceitar, pela graça, por meio da fé, a obra de Cristo completa na cruz, e você pedir para Ele, e acreditar, e confiar, e recebê-lo como seu único, total, suficiente Salvador, se você não tem certeza que isso ocorreu, assegure-se. Se for o caso, deixe o orgulho de lado, se for o caso, deixe a dúvida de lado, assegure-se agora, hoje, receba Cristo. A coisa mais importante, porque o arrebatamento é iminente. Se ele acontecer, você vai ter que passar por tudo isso. E se você sobreviver, entendendo que a grande maioria da humanidade vai perecer durante a grande tribulação. Quando eu falo maioria, eu estou dizendo, eu não vou dizer o número exato, mas estamos falando entre 80% e 90% da população do mundo vai ser destruída, vai morrer através das doenças, pragas, fome, guerras, animais. Então você sabe, agora é a hora. Agora é a hora. Se você não tem certeza, se você tem dúvidas, aceite Jesus. Busque. Ligue para o número da igreja. Alguém vai ligar para você e vai explicar para você. Se não puder fisicamente ir, você está em algum lugar distante. Mas não fique nessa dúvida. Mas se você sabe, se tem certeza da sua salvação, você está confiando na coisa certa, não é porque você acha, pensa, crê, ou que você é salvo, a bondade do seu coração, a sua fidelidade. Se você está confiando em qualquer uma dessas coisas, eu vou dizer categoricamente para você, você não é salvo.
Gente, os sinais dos tempos se mostram a cada vez. Não é hora de crente brincar e não é hora de pessoas que estão na igreja e não são crentes. Talvez nunca ouviram o que eu estou falando hoje. Eu não sei a sua situação. Mas se a sua fé não está inteiramente na obra que Cristo fez na cruz, então eu pararia agora, nesse instante. E eu partiria para a Bíblia. Falei com alguém. Eis o que eu falei. Peça a Ele, confie nele, em Cristo. Amém? Mas você que é salvo, nós não temos que se preocupar com nada disso. Sinal, anticristo. Não, a qualquer momento seremos tirados. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um mês, um ano, mas não sei. Vou colocar minha vida em pausa, não. Minha vida vai seguir, servindo a Cristo, tá? Sendo pai, sendo avô, sendo pastor, sendo amigo, e devemos fazer isso para com todos, mas sabendo que a qualquer momento Jesus vai voltar e vai nos levar. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Semana que vem voltaremos e veremos aonde estarão os arrebatados e o que eles estarão fazendo durante esses 7 anos que vai estar acontecendo. A gente se vê semana que vem. Espero que você possa juntar-nos a nós mais uma vez. Deus lhe abençoe e vamos viver para Cristo. Amém?